Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LD Cast. É um prazer imenso ter você aqui que está nos assistindo pelo YouTube. Seja bem-vindo e hoje passaremos muita informação, muito conteúdo bom para agregar na sua carreira. E vocês, eu acredito que têm um intuito muito grande de crescer, de evoluir dentro da profissão e dentro da vida de vocês. E esse episódio do LDcast, ele vai servir justamente para causar um estímulo e trazer conteúdo para vocês conseguirem crescer e evoluir dentro da vida, profissão e carreira de vocês, ok? Dentro dos negócios. Hoje falaremos com uma convidada especial, inclusive ela já esteve aqui já tive um episódio do LDcast com ela, e ela falou sobre o mundo dos cachos, o mundo do empreendedorismo na área dos cachos. E hoje a nossa abordagem ela vai envolver um pouco sobre cachos, mas não necessariamente, não diretamente sobre o cabelo, cachos, cabelos. Vamos falar sobre o empreendedorismo na área de cabelos cacheados. E ela é uma manicure que veio a se tornar uma empresária no mundo dos cabelos cacheados. Então, assim, ela realmente tem um leque de informação, tem um leque de conteúdo para passar e agregar dentro da carreira e profissão de vocês. E bom, antes da gente iniciar nosso vídeo, eu quero pedir para você que está nos assistindo curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. Aquele profissional que está se envolvendo, é um neném ainda na área de mundo de cabelos cacheados e empreendendo principalmente dentro dessa área. Compartilha com essa pessoa e fala assim, manda lá no WhatsApp dela. Bem aqui embaixo vocês vão ver que tem um compartilhar. Clica nesse botão, envia lá no WhatsApp e diz: "Ei, entra nesse podcast bem aí, assiste que é importante para ti". Manda desse jeito e compartilha convidando essa pessoa para agregar ainda mais na vida e carreira dela, na profissão e dentro dos negócios. Hoje é nossa convidada especial, a Domingas Martins. Tudo bem, Domingas? Tudo bem, João? É Bom um, dia. é um prazer ter você aqui de novo. E antes da gente iniciar, pede para quem está nos assistindo compartilhar, se inscrever e curtir nosso vídeo. Pronto. Desde já peço para você compartilhar, se inscrever, pelo menos esse com 5 pessoas, compartilhe esse conteúdo, que esse conteúdo vai ser um conteúdo rico em conhecimento. Nós vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre o mundo do o universo dos cabelos cacheados, e é um conteúdo onde você que é profissional da área não pode perder. Recado tá dado, compartilhe, é importante. Gente, eu reforço muito nisso, de você curtir, se inscrever e compartilhar, porque estamos iniciando nosso canal. E realmente o conteúdo que a gente traz ajuda você. Mas a gente não te cobra nada diante disso aqui. É tudo realmente 100% gratuito. Todos os treinamentos, os podcasts, você tem acesso gratuitamente. Entretanto, você tem que nos ajudar de alguma forma. E a maneira que você consegue é justamente curtindo, se inscrevendo e compartilhando, ok? Você fazendo isso faz com que o nosso canal cresça. E bom, Verdade. hoje, Domingas, a nossa abordagem vai ser mais voltada para a parte do empreendedorismo. Como você conseguiu construir e consolidar a sua carreira dentro da área do universo dos cabelos cacheados? É o tema principal que a gente vai abordar aqui, certo? Certo. Mas antes da gente começar, eu quero saber da tua vida. Como é que foi a tua fase inicial, sim, entrando na área da beleza e o porquê que tu decidiu entrar na área da beleza? Eu vejo que muitas das pessoas, elas meio que ficam às vezes sem norte do que fazer, do que trabalhar na vida e não, eu vou testar trabalhar com cabelo, eu vou testar trabalhar como manicure. E como teste, ela vai, se envolve, gosta, começa a trabalhar e às vezes nunca mais sai. Algumas saem, que são a minoria, mas outras permanecem e vão lá a vida toda. Eu quero saber como foi a tua parte assim de introdução dentro dessa área. Bom, a minha introdução nessa área, na área da beleza, foi como manicure, né, mas eu digo assim, passei um tempo trabalhando nessa área como manicure Quanto e tempo? passei mais ou menos, acho que uns 3, 4, acho que uns 3 anos mais ou menos, não me recordo assim bem, Sim. mas foi um tempo suficiente para mim me descobrir na área da beleza como cabeleireira, né. E essa área, quando eu descobri, quando eu resolvi realmente entrar nesse universo de cabelo, de ser cabeleireiro, foi através de uma escova, como eu até falei anteriormente, né.
Esse através de uma escova que ali meus olhos brilharam e eu senti esse desejo. E esse desejo, ele foi tão autêntico, tão verdadeiro, que eu procurei buscar, né? Procurei aprender. Quando tu disse que foi através de uma escova, foi tipo, como assim? Tu viu alguém fazendo Eu escova em vi, a minha alguém? colega fazia uma escova, cortou um cabelo e terminou de fazer esse cabelo, de cortar, ela fez uma escova modelada. E ali, quando eu vi aquela escova, eu disse, meu Deus, que coisa Isso linda. sendo Eu manicure. sendo manicure. Daí, então, eu digo que foi meu primeiro amor, minha primeira paixão. E isso me chamou tanto a atenção que eu quis para minha vida. Eu quis buscar isso para minha vida. E eu fui e disse para ela, eu vou ser cabeleireira. Um dia eu farei escova igual você está fazendo, ou melhor. E realmente foi eu digo assim que a escova foi o meu primeiro amor, Foi start. foi para mim ingressar nessa área como cabeleireira, como profissional. E ali eu busquei aprender. A primeira coisa que eu aprendi a fazer foi escova. Então, eu gostei tanto que a primeira coisa que eu aprendi foi fazer escova. E dali eu comecei a me descobrir nessa área como cabeleireiro. Eu fui buscando outras coisas, buscando outros conhecimentos, e daí então eu vi que era isso que eu queria para minha vida, Pronto. Nessa fase inicial, nessa certo? fase inicial. Nessa fase inicial, eu quero saber de ti alguns desafios e alguns conhecimentos que tu precisou adquirir para conseguir superar esses desafios. João, assim, os desafios foram muitos. Até mesmo porque Traga de forma visão assim bem prática, realmente na tua vivência, quais os desafios que tu enfrentava dia a dia? era a falta de dinheiro. Eu não tinha condição nenhuma de montar, de ter aquele objeto para mim começar a trabalhar com o cabelo, né? Eu fazia as escovas no salão, né? Inclusive eu aprendi na pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar no salão como cabeleireiro, mas eu não tinha para mim praticar na minha casa, né? O que eu ganhava não era suficiente para mim comprar os meus materiais. Então, tal que para mim ingressar nessa área, quando eu tomei a decisão de realmente trabalhar, de botar o meu negócio para mim, eu só tinha coragem, muita força de vontade, muita determinação, mas eu não tinha o principal, que era o dinheiro. E aí, então, foi a minha maior dificuldade. Mas, em meio à dificuldade, eu tinha um sonho, eu tinha uma vontade, e isso me motivou ainda mais a buscar realmente aquilo que eu queria. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pedir o quê? Secador emprestado, escova, espelho, tudo que eu pude para me ter aquele primeiro momento. E ali, em meio a todas essas dificuldades, eu não tinha o espaço, né? Mas, em meio a toda essa dificuldade, eu tinha uma força de vontade tão grande de E dentro ser. dessas dificuldades que tu teve, tu não tinha material, tu não tinha insumo, tu não Não tinha tinha, produto, mas não tu tinha. tinha conhecimento, já tinha? Não, o O conhecimento, conhecimento em relação a cabelo. a cabelo, tinha muito pouco. Só o que tinha visto de Só o que eu vista. tinha visto de vista. E ali, como eu comecei a me apaixonar por esse momento de escova, eu comecei a ler sobre isso, sobre a importância, né? E porque eu digo assim, quando você tem um objetivo, quando você quer alguma coisa que você começa a ler, que aquilo realmente te chama atenção, é o que vai te motivando ainda mais. E foi isso que eu fiz, né? Mesmo sem, eu só sabia que eu queria ser Nesse tempo cabeleireiro, era que revista. era livro, tão tal que até hoje eu ainda tenho livro dessa época na minha casa que eu guardo para mim, que é aquele que serve de, como é que se diz, de motivação. Quando eu olho Sim. para ele, eu me motivo muito mais. O meu começo, o meu início, as minhas dificuldades, o que eu passei e, né, para mim chegar aonde eu estou hoje. E quando tu lia livro, tu estava adquirindo conhecimento referente Conhecimento ao procedimento que ao tu ia procedimento, prestar, certo? justamente. Em que nível que tu sentiu, em que fase que tu se sentiu capacitada para realmente, não, agora eu posso, eu tenho segurança em oferecer um serviço para minha cliente? Quando eu fiz o meu curso de cabeleireiro. Foi depois do curso que tu Porque eu já teve a trabalhava, eu segurança. tive a segurança, eu já trabalhava, eu tinha muitas respostas positivas, mas eu sentia como assim a necessidade que todo profissional precisa ter. É o quê? Quando você realmente se capacita. E eu tinha necessidade de fazer o curso de cabeleireiro para me ter segurança e passar ainda mais segurança para o meu público, para a minha clientela que já estava crescendo.
Sim. E isso tu já tinha se desligado de manicure e já era Eu cabeleireira. já era cabeleireira. Com o teu próprio negócio ou Com meu trabalhava pra alguém? já tinha o meu próprio negócio. Eu já Tá. tinha aberto o meu negócio. E o que tu fez pra superar? Como foi que deu a virada de chave pra superar essa parte daquela falta de dinheiro que tu tinha que impedia de abrir teu negócio? João, eu digo assim, tantas dificuldades que eu passei, tantas coisas que, como é que se diz, que me entristeciam, né? Pelo fato de eu não ter dinheiro para me conseguir as coisas necessárias, que eu digo assim, eu não gosto muito nem, eu assim, quando eu falo, eu chego às vezes a me emocionar, porque as dificuldades que a gente enfrenta quando você quer realmente realizar um sonho, que você realmente vê que precisa de algo para suprir as suas necessidades, e que você olha para os lados que você não encontra apoio, que você não encontra pessoas para te ajudar e que você vê que você está só. Né? E então eu passei por isso, e isso muitas das vezes, quando eu lembro, é, eu me emociono, né, justamente por essa dificuldade. Mas eu digo assim, que quando eu vi que eu poderia, porque o profissional, a pessoa em si, quando ela realmente quer, quando ela realmente quer algo na vida, ela busca de dentro de si uma força que às vezes nem a gente mesmo sabe que a gente tem. E foi isso que eu fiz. Quando eu busquei a força, quando eu vi que eu precisava de mim, que tinham pessoas que também precisavam, e no caso eram os meus filhos, que precisavam da minha força, que precisavam que eu tivesse uma renda, que eu fosse alguém por causa deles. E foi aí que eu me descobri, eu corri atrás. E aí eu corri atrás de pessoas que poderiam me ajudar, né? E mesmo assim, quando eu corri atrás disso, eu não encontrei. Foi quem emprestou secador? Não, não teve, então, no caso. Não, quando eu procurei, as primeiras pessoas que eu procurei para me emprestar secador, esse material, eu não tive. Mas depois Deus colocou outras pessoas, é onde foi que me emprestaram os meus materiais. E ali eu vi que eu poderia realmente começar, ter um início de uma carreira. E, detalhe, eu não tinha cliente. O que que eu fiz? Eu busquei pessoas, chamei pessoas para me fazer meu primeiro atendimento na minha casa, mesmo sem elas me pagarem nada. Eu só queria que as outras pessoas olhassem o meu serviço E vissem e, o que tu tava e vissem o fazendo. que eu estava fazendo. E deu certo. Sempre dá. E deu Eu não sei certo. se tu lembra quando eu comecei a dar curso. Eu lembro. Tu foi uma das minhas primeiras. Acho que tu, no meu primeiro curso que eu dei, presencialmente, inclusive, eu acho que foi nesse lugar que a gente tá Foi, aqui agora, não foi? foi, eu estava presente. E era Foi ótimo. gratuito. Eu só Justamente. queria mostrar para as pessoas. Eu só queria, ó, eu tenho um conteúdo e esse conteúdo pode causar algum tipo de mudança. A mesma coisa tu, eu tenho um serviço e esse serviço causa algum tipo de mudança. Foi a mesma coisa e se eu acredito que se tu parar para analisar a maioria das pessoas que não tem nada, eu não tô dizendo que eu não tinha nada, mas comparado ao que eu tenho hoje, ao que eu sou hoje, Certo. você é a mesma coisa, a gente conseguiu construir. E se tu parar para analisar as pessoas que constroem as coisas nas vidas delas, boa parte do início começa assim. É assim. Primeiro, com a ajuda de outras pessoas. Segundo, com a força de vontade, uma motivação muito grande. E terceiro, uma certeza de que vai dar certo. Porque eu acredito que tu tinha certeza de que ia dar certo. Só não sabia como, Como? ainda. Ainda. Mas tu tinha certeza de que ia dar certo. Tinha E certeza. hoje tá sendo do jeito que é, não é? Verdade. E, Domingas, em relação, assim, aos principais motivadores, aquilo que mais te movia, eu acho que é importante a gente falar isso, porque muitas das pessoas que eu vejo trabalhar, principalmente na área de cabelo, principalmente na área da beleza, são pessoas que têm uma vontade muito grande de construir algo, mas não agem de acordo com o que falam que quer. Por isso tem profissionais cabeleireiras, profissionais da área da beleza que já estão há 10, há 15, há 20 anos no mesmo espaço, com os mesmos clientes, com não teve escala, não teve crescimento. O faturamento não tem nem noção de quanto fatura, de quanto ganha, de quanto está tendo de lucro. Não tem absolutamente noção de nada de como é que se encontra o negócio. E já estão há 10, 15, 20 anos. Mas elas desejam mudar. Só que para essa mudança acontecer, precisa ter algo chamado motivação. Motivação. O que é a motivação? É o motivo para tu ter ação.
Há quem diga que motivação não é necessário, que a gente tem que ter disciplina, que a gente tem que ter constância, que isso e que aquilo, mas não. A motivação, ela vem antes da disciplina. Eu tenho Verdade, disciplina porque eu tenho um motivo para uma ação. verdade. Então, assim, eu quero saber de ti naquele período, quais eram as tuas principais motivações? A minha principal motivação, João, nessa época, era o quê? Era que eu via a necessidade de dar uma vida melhor para os meus filhos. Isso me motivou, o quê? Hum, Eu a buscar mais. E o que é esse buscar mais, quando eu falo para você? É justamente buscar o conhecimento naquilo que eu queria para minha vida. Eu queria ser cabeleireira. Então, eu não queria apenas ser uma cabeleireira. Eu queria ser a profissional. A profissional cabeleireira. Então, eu precisava o quê? Buscar esse conhecimento. Eu precisava o quê? Me profissionalizar realmente. E buscar o quê? Fazer cursos. E ali eu busquei fazer o meu curso como cabeleireiro, porque eu precisava ali mostrar para os meus clientes que eu tinha um conhecimento que não era simplesmente atender eles de qualquer jeito. E isso fez a diferença na minha vida. E eu digo que é isso que o profissional cabeleireiro que vai começar, que quer, ou então que já está na área, mas que ele precisa o quê? Ter um despertar, é justamente isso. fala, É fala ter exatamente essa, isso. é Fala ter exatamente o que tu acabou de dizer para quem está nos assistindo. justamente para você que é cabeleireiro, que mesmo que você já esteja na área, mas você precisa o quê? Precisa se profissionalizar. Fazer o que eu fiz, buscar um curso, fazer um curso profissionalizante como cabeleireiro, e daí, dentro do curso, o que é que acontece? É ali que a gente realmente se descobre em qual área você quer seguir, qual é o nicho que você quer para a sua vida. E foi isso que eu fiz. E ali, quando eu tive essa motivação, que eu sei que os meus filhos precisavam de mim, isso me motivou tanto que eu corri atrás. Quantos filhos tu tem? Eu tenho Dois. 2, eu tenho um casal. E isso me motivou tanto que ainda hoje eu estou. E eu digo assim, que o meu início, passei por tanta dificuldade, mas eu costumo dizer que eu não entrei na área, né, por amor, eu entrei por necessidade, porque eles precisavam de mim. Então, isso foi o meu maior motivo para que eu tivesse aqui hoje. Então, meus filhos me motivaram a minha vida inteira. E dentro dessa motivação, eu busquei o quê? Comecei a buscar o conhecimento. E esse conhecimento despertou algo em mim assim maravilhoso, que foi o amor pela profissão. Hoje eu sou cabeleireira, hoje eu sou técnica da LD Capacitações. Hoje eu trabalho com caixas, não é dizer que é uma, como é que se diz? Não é, eu vou trabalhar porque dá dinheiro. Não, hoje eu trabalho na área por amor. Foi algo que eu me descobri e que eu sou apaixonada. E quando eu entrei nesse universo das curvaturas, foi algo que meus olhos assim explodiram demais. Gostou muito, se encontrou, né, Me nessa área. encontrei, porque não, eu já trabalho com em todos os outros nichos, mas eu digo assim, dentro da profissão, a gente sempre vai Tem um preferido, um preferido, o queridinho, queridinho. E hoje teu é os é caixas. os caixas. Perfeito? Isso é bom. Tu ter, assim, uma especialidade é que nem médico. Existe o médico geral, mas existe o médico Justamente. com as suas especialidades. Cardiologista, um endócrino, um ginecologista, diversos Verdade. médicos com as suas especialidades. E quando você se torna especialista em algo, tu se torna uma autoridade maior, tu se torna um perito maior, tu consegue ter um conhecimento mais focado dentro daquilo que tu é especialista. Verdade. Mas existe um porém aí. Assim como a Domingas, muitos de vocês decidiram ter um negócio. E quando tu se torna especialista, isso eu vou falar também que vai servir um pouco pra ti, ou vai servir pra ti. Tu decidiu ter uma empresa. E quando tu se decide ter uma empresa, mas decide também ser especialista em uma área operacional dessa empresa, tu fica dividida. Verdade. E vai chegar uma hora que ou tu dá olho realmente só ao operacional e aquilo que tu tá sendo especialista, no caso cachos e cabelo, ou por tu ter aberto uma empresa, tu vai ter que ser especialista em ser empreendedor, em ser administrador, Administrador. em ser gestor. E aí fica a decisão a parte de cada um de vocês. Mas lembrem, vocês tomaram a decisão tanto de fazer cabelo e mexer com cabelo,
quanto a decisão de ter um negócio, ter uma Verdade. empresa. E quando você fica dividido nesses dois lados, tu entra aí numa certa dificuldade, que é a dificuldade de crescer, que é a dificuldade de administrar, que é a dificuldade de gerir, de ter a gestão. Por quê? Tu vai precisar fazer cabelo. Tu vai precisar atender a demanda de fazer cabelo dentro da tua empresa. E isso é uma demanda muito grande, ainda mais se tu tiver uma clientela extrema, uma clientela realmente que todo dia tu vai ter que estar atendendo cliente. Verdade. Mas por tu ter um negócio, existem demandas do negócio, que são totalmente diferentes de demanda de fazer cabelo. Isso é o que eu mais digo dentro dos meus cursos. E vocês, eu vejo que o público de profissionais da área da beleza, eu não sei como tu tá dividindo isso, e já a gente vai falar sobre. Uhum. Mas eu vejo que o público da área da beleza tem uma dificuldade muito grande em administrar o salão, justamente porque tá passando muito tempo fazendo cabelo. Mas eles decidiram ter um salão de beleza. E as habilidades e competências de um proprietário de salão de beleza são totalmente diferentes das habilidades e competências de um cabeleireiro. E se vocês não tiverem a noção disso, se vocês não tiverem o norte exatamente do que precisa fazer dentro de cada área, sendo proprietário e sendo cabeleireiro, você vai ter dificuldade em se organizar, em estruturar a sua vida, em estruturar o seu negócio, em escalar o seu negócio, em crescer ele, em administrar, em gerir, em fazer um bom marketing, porque você está dividido exatamente dentro de duas áreas e nenhuma dessas áreas você está dando um foco que precisa dar. Você está me entendendo? Estou entendendo. Vocês estão me entendendo? Escrevam aqui no comentário se isso girou na cabeça de vocês. O que eu falei aqui é muito importante vocês tomarem consciência sobre isso. Por quê? Tudo inicia a partir desse momento que você toma consciência. E vocês que passam 10, como eu falei antes, 10, 15, 20 anos sendo proprietário de um salão, mas não tendo crescimento, não conseguindo se organizar, não conseguindo administrar, não tendo um bom marketing, não tendo nem noção de quanto fatura, de quanto ganha, de quanto tem de despesa, de quanto tem de lucro, de quanto tem de ROI, não sabe nem o que é ROI, não sabe nem o que é uma PF-PJ. Vocês estão dando foco errado ao negócio. É melhor você não ter um salão de beleza e focar só na área operacional que você quer, ser especialista, do que você se propor a ter um salão de beleza e não arcar com as demandas que ele tem. E aí eu quero saber de ti, Domingas, dentro desse mundo de empreendedora e de cabeleireira, como é que tu faz a divisão disso na tua vida? João, eu passei muito tempo fazendo tudo. Fazia tudo, né? Dentro do salão. Dentro do Não só salão. cabelo, é Não só o cabelo, limpeza. tudo, né? Mas é como você falou, chega um momento que você precisa o quê? Despertar e ver o que você realmente está fazendo e o que realmente o que precisa ser feito, né? E hoje eu consigo o quê? Eu faço meus atendimentos, mas hoje eu já tenho alguém que já cuida dessa parte das finanças, dessa parte do administrativo para mim. Mas eu passei muito tempo para despertar sobre isso. E o que eu Muito tempo, digo? quanto tempo, mais ou Muito menos? tempo, João. Quando eu digo Anos. anos. E quando eu digo que o que João falou, gente, é realmente o profissional, ele precisa se libertar dessa mentalidade de que eu já estou falando para você, profissional dessa área, porque eu passei muitos anos da minha vida desse jeito. E a gente precisa o quê? Se libertar dessa ideia que eu preciso ser a cabeleireira, administrar as finanças, administrar o espaço e fazer tudo. Quando a gente se limita a isso, você realmente não cresce. Porque é muita coisa, é muita informação para que você consiga administrar. E quando você tem essa noção que você precisa focar, ou eu foco em trabalhar com o cabelo, ou eu foco na administração. Quando eu fazia as duas coisas, algo vai sair errado. E qual é o que vai sair errado? Geralmente é a parte financeira. Porque o cabelo eu faço com excelência. Já são especialistas. Especialista. Agora, a parte de administrar, bem aí você, com certeza é a que fica a desejar. E é o que acontecia E não é comigo. o que vocês tomaram decisão de ser. Vocês Pois é. tomaram decisão de De fazer cabelo, de fazer ser cabelo. cabeleireira, entretanto, tendo Tendo negócio. negócio. Aí é que tá a questão. Existem as pessoas que querem ser cabeleireiros, sendo cabeleireiros dentro de um salão.
Existem as pessoas que querem ser cabeleireiros sendo cabeleireiro dentro do próprio salão. Pois é. Aí é que existe a dificuldade, aí é que existe o problema. Porque quem decide ser cabeleireiro sendo proprietário do próprio salão, esquece de administrar o salão. Isso é verdade. Deixa de lado 100% da administração de salão. Boa parte não tem controle de receita, boa parte não tem controle de despesa, não sabe qual é o lucro que está tendo mensalmente, não sabe sequer como fazer essa administração. Sendo que é uma coisa muito mais básica do que fazer cabelo. Só que as pessoas elas não se propõem a aprender, porque elas têm mais gosto de fazer cabelo do que ter um salão. Verdade. E eu quero saber o que passa na cabeça de vocês em relação a isso. Por que vocês querem ser proprietárias de um salão, mas não arcar com as demandas de ser proprietária de um salão? João, vou só te falar uma coisa. Muitas das vezes, por que que isso acontece? Eu te digo por ter vivenciado isso. Porque cria uma mentalidade, o profissional, ele cria aquela mentalidade que ele acha que, ele consegue fazer tudo, né? Ele acha que ele consegue fazer tudo e, não, eu não consigo pagar alguém para cuidar da outra parte. E isso tá só na mente dele. Isso está só na mente. Quando você começa a botar em prática, você vê o quanto que você deixou a desejar. O quanto que você viveu em atraso. Porque isso, na verdade, acaba causando um atraso em algumas coisas da vida do profissional. Entendeu? E quando você desperta que vai para esse outro lado, você vai ver o quanto é bom você trabalhar com o cabelo, mas você saber que tem alguém que cuida dessa outra parte para você. E isso vai o quê? Descansar ainda mais a tua mente. A tua preocupação já vai virar apenas para o outro lado, como profissional da área que você escolheu. E quando tu se torna e tem essa visão de que tu pode delegar uma tarefa e passar responsabilidades para outra pessoa, tu consegue ficar mais especialista ainda onde tu quer atuar. Porque você tem mais tempo. Entendeu? Mais tempo, tu mais tem foco, mais foco, menos problema para estar resolvendo, menos coisas para poder lidar. Tudo isso. Tudo isso. E vocês que querem ser proprietários de um salão e ao mesmo tempo serem cabeleireiros, não tem problema nenhum. A questão é que vocês têm que arcar com as duas demandas. A questão é que vocês têm que ser especialistas não só em cabelo, não só em não só em executar procedimento em cabelo de pessoas, mas em gestão. E a principal gestão que vocês precisam aprender é a gestão de pessoas. É saber treinar e colocar as pessoas no lugar certo. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue delegar responsabilidades, consegue delegar tarefas, para aí sim focar onde a gente precisa focar. Verdade. Dentro da tua equipe hoje, como é que funciona essa parte de gestão de pessoas? Hoje eu trabalho nós somos em 4 dentro do meu salão. Mas tem tem a manicure, tem a menina que tem a auxiliar, né? E tem a outra que ela já está ingressando, que eu estou treinando ela, né? Que ela vai ficar na parte para trabalhar com alisamento. Por quê? Porque o meu foco é trabalhar com cabelo cacheado. Especialista em cacho. Especialista em cacho. E quando eu faço esse remanejo de pessoas, né? Que eu coloco essas pessoas para cada um na sua função, ali eu vou conseguir focar, e realmente é o que eu quero, focar na minha especialidade, que é trabalhar com cabelo cacheado. Porque hoje eu vejo que a minha demanda ela só aumenta. Né? A procura por profissional de cacho hoje no meu salão, graças a Deus, ela tem uma demanda grande. Né? E com isso eu preciso delegar as outras funções, as outras pessoas que estão comigo, as outras meninas, porque eu não posso dar atenção em todos os outros procedimentos. Eu estou lá dentro do salão, eu vejo os outros procedimentos, eu estou vendo, eu recebo todo mundo, mas o meu foco é o quê? Trabalhar com o cabelo cacheado. E hoje Isso não anula o fato de que tu não vai trabalhar com alisamento. Não, isso tu não. pode ter uma pessoa dentro do teu salão que faça alisamento. Pois é, e é isso que é o meu foco agora. Eu estou fazendo esse treinamento com essa outra pessoa, porque eu já quero deixar essa outra parte, eu vou estar ali presente, vou estar avaliando, vou estar dando suporte, mas eu quero ficar nessa parte e focar apenas com o cabelo cacheado.
Porque a tendência que tem é o quê? Esse público aumentar cada vez mais. Sim. E se esse público aumenta, o que é que vai acontecer? Eu não posso dar nem ficar com as outras funções. Tem que delegar para as outras. Então, hoje, a gente trabalha no salão, lá dentro do salão, nessa parte. Eu também já tenho a minha outra filha, que ela também já trabalha comigo nessa questão dos caixas. Já estou começando também a botar ela, né, para fazer finalizações. Ela já trabalha com finalizações e isso me ajuda muito também, porque hoje em dia o que que acontece? Quando o cliente ele chega no profissional, ele não quer apenas uma transformação, ele quer entender, quer que o profissional entenda do produto, entenda o cabelo dele, que ele dá uma boa resposta no que ele veio buscar. E ali o que muitas elas falam que eu fui em outro salão e a finalização eu não gostei. E lá no salão a gente foca muito nessa questão de finalização em cabelo cacheado. Viu? Então, isso é uma coisa assim que dentro do meu salão a gente aprende, a gente está fazendo o que a cada dia a gente vai se moldando a cada profissional que ali se encontra a ficar em um nicho, porque aí você consegue distribuir, delegar essas funções a cada um deles. E essa questão que tu falou, profissional cabeleireiro que é especialista em muita coisa, não vai chegar a muito lugar. Uh-uh. E dentro do que tu disse, vocês, gente, que querem se estruturar, eu vou trazer uma dica assim bem básica para vocês do que fazer. Eu, quando iniciei meu salão com 21 anos de idade, o meu maior medo no dia que a gente teve a inauguração, inclusive vai fazer 3 anos, amanhã, dia 25. É mesmo. 3 anos de salão. O dia que a gente, há 3 anos atrás, exatamente há 3 anos atrás, o meu medo era não conseguir pagar as contas. Eu tinha 21 anos e eu estava iniciando minha carreira empreendedora, tendo meu primeiro negócio físico, salão de beleza. Eu não sei nada sobre cabelo, não sei fazer cabelo. Mas eu tinha na cabeça como gerir um negócio. Eu tinha uma base de como administrar e ter uma gestão de um negócio. E o meu principal medo era não conseguir pagar as contas. Eu tinha 1.500 de aluguel para pagar, eu tinha salário de funcionário fixo, eu tinha passagem de funcionário, eu tinha alimentação de funcionário para pagar, eu tinha conta de luz, eu tinha conta de água, eu tinha vários tipos de custo que na minha cabeça, o meu primeiro negócio, eu com 21 anos, sem quase nada de experiência de ter um próprio negócio, o meu medo era não conseguir ter dinheiro para pagar as contas. E com 2 dias de inauguração, o salão já conseguiu pagar basicamente aí 70% das contas fixas. Com 2 dias de funcionamento. E muitas das vezes vocês têm a crença de que contratar funcionário é caro, contratar uma recepcionista não traz retorno, contratar um auxiliar é caro, contratar uma cabeleireira é caro. Vocês não podem ser especialistas em tudo. Você não pode ser especialista em querer ser você não pode querer ser especialista em ser uma boa recepcionista, em ser uma boa cabeleireira, em ser uma boa faxineira no salão, em ser uma pessoa que vai servir todo mundo. Você tem que focar na sua área, entregar o máximo dentro da sua área. E não esquecer que o seu salão, a sua empresa, ele tem diversos tipos de demanda. Por exemplo, atendimento ao cliente é uma demanda que se tem. E às vezes vocês estão tão sobrecarregadas de coisas que os clientes que mandam mensagem no seu WhatsApp passam horas sem uma resposta porque você está sendo especialista em outra coisa. Contrata uma recepcionista para ser especialista no atendimento no cliente do teu salão. Contrata uma recepcionista para te auxiliar com agendamento, te auxiliar com a parte financeira, entrada, saída, relatório de comissão. Contrata uma recepcionista, gente, R$ 1.600, R$ 1.500. Isso vai te dar a oportunidade de ter mais tempo para atender mais clientes e conseguir delegar tarefas para serem mais bem feitas por outra pessoa. Só que as pessoas querem se sobrecarregar exatamente fazendo tudo dentro da empresa, tudo dentro do salão, que elas não conseguem chegar a lugar nenhum. E esse meu medo que eu tenho, muitas das pessoas, às vezes, elas não contratam outras pessoas justamente pelo medo de não conseguir pagar a conta. Pelo medo de achar que funcionário é um custo, é um gasto que vocês não vão conseguir arcar. Ah, não, deixa para quando eu tiver mais dinheiro. Quando o salão estiver mais estruturado, aí eu contrato. Gente, você vai contratar justamente para estruturar mais ainda.
Você vai contratar justamente para aquela cliente que manda mensagem para você, ela ter uma resposta já de imediato e fechar logo o procedimento. Vocês deixam de fechar muitos clientes porque vocês não têm um bom atendimento. Vocês deixam de fechar muitas clientes porque vocês não têm um bom marketing. E aí, quando você gira a chave, contrata e delega para botar uma pessoa para suprir essas necessidades, essas demandas de atendimento, de marketing, de proporcionar uma boa experiência para o cliente, de agendamento. Quando você contrata e delega para alguém fazer isso, você tem muito mais tempo para focar onde você realmente quer focar e você não vai perder de atender clientes, porque vai aparecer gente. Tendo um bom marketing, tendo um bom atendimento, eu garanto que aparece gente. Não vai aparecer gente. E não vai ser um custo a contratação de funcionário. Vai ser um investimento. E é essa mentalidade que você, profissional cabeleireiro, que você, proprietário de salão, precisa ter dentro da sua mente. Você concorda? Concordo Lá no teu plenamente. salão, quem é que toma de conta dessa parte do financeiro? Quem está tomando de conta dessa parte Entrada, saída e é o meu lucro. filho. Teu filho, É o ele meu fica a filho. par disso. Ele que está tomando conta. Durante muito tempo, eu fiz o curso com o João. Ele é fera nessa área, né? Nessa área. Eu fiz o curso com o João quando eu comecei a fazer, quando eu fiz aquele primeiro curso, que tu deu essa oportunidade, que foi o teu início. Ali começou a dar um start. Mas eu passei muito tempo ainda, tipo, Só falar mais perto. eu passei muito tempo ainda adormecida naquilo, né? Eu queria, mas eu tinha, ainda estava com aquela, como é que se diz? Com aquela mentalidade, não vou conseguir, não vai dar certo, não, é muito custo. É o que você acabou de falar. E ao longo do tempo, fazendo outros cursos, né, vendo outras aulas, e eu realmente vi o diferencial que ia ser para o meu serviço, para o meu trabalho, né, para o meu desenvolver como empresária mesmo, porque até então eu me via apenas como uma simples cabeleireira na época. E o meu filho ele começou a tomar de conta, né? Aí passou um tempo tomando de conta, eu achei que não estava bom, disse, não, eu não quero mais desse jeito, tornei voltar, né? E depois, com muita conversa, e aí eu vi que o que ele fez, passou um tempo trabalhando para mim, fazendo, botando as coisas tudo em ordem, eu vi que realmente a coisa funciona e dá certo. E hoje ele é quem está me ajudando nessa parte, ele está tomando de conta e está dando super certo. E eu digo para vocês que faz toda a diferença Tem quando alguém você para te ter auxiliar. alguém para te auxiliar, para te dar o suporte, para realmente tomar de conta dessa outra parte e você viver o que você quer viver como profissional cabeleireiro. E, gente, só trazendo um norte do que vocês, dentro de tudo isso que a gente acabou de falar, pode estar fazendo. Primeiro, analisa todos os gastos que tu tem por mês. Analisa todos os custos, fixos e variáveis, ou seja, aquilo que tu precisa para se manter sem ter funcionamento de cliente e aquilo que tu precisa ter para atender cliente. Custo fixo, água, energia, internet, aluguel, todos aqueles custos que tu tem que pagar mensalmente, independente da tua produção. E o outro custo que tu precisa analisar são os variáveis, ou seja, os custos de produto e comissão. Analisa esses gastos, lista mesmo quanto é que tu vai gastar e faz uma projeção de quanto tu precisa faturar para conseguir suprir esses gastos, pagando todas essas contas, inclusive dos funcionários, que já vou citar quais são os que vocês têm que ter em vista para contratar de urgência, logo, logo, logo. E analisa isso e vê qual o faturamento que tu precisa ter. Por exemplo, eu preciso ter 15 mil de faturamento para eu ainda ter lucro e pagar todas as contas. Ou seja, para eu ter 15 mil de faturamento, são 30 selagens, 10 mechas, 20 tratamentos, 30 escovas. Vê a quantidade de procedimento dentro do preço que vocês cobram. Eu estou trazendo aqui um parecer bem grande, realmente um norte muito amplo do que tu precisa fazer. Mas se tu fazer o que eu estou falando, eu garanto, com total certeza que tu tenha em questão de 2, 3 meses, resultados totalmente diferentes, talvez de um ano que tu já teve de trabalho. Faz isso que eu tô te dizendo e em seguida contrata, primeiramente, um recepcionista para te auxiliar com toda a parte de agendamento financeiro, receita, despesa, atendimento ao cliente e um auxiliar de cabeleireiro. Com possibilidade desse auxiliar de cabeleireiro se transformar num cabeleireiro. É isso.
Pronto. Você fazendo exatamente o que eu tô te dizendo dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses você transforma o seu salão de beleza. Você pode transformar a sua carreira. João, Depois só para eu completar, Hum. depois de passar 6 meses, as coisas não ficam mais fáceis, elas vão ficar mais difíceis, mais trabalhosas. Mas é aquele momento ali de 6 meses de estruturação, é o que vocês vão ter. João, e assim, isso que você está falando é verdade, porque eu estou passando eu estou nessa fase de quê? De reestruturar, mudanças, né? Porque eu vi a necessidade dessas mudanças, né? Tô com um projeto novo e esse projeto futuramente eu vou lançar ele justamente para que esse projeto novo é para alcançar as minhas metas, né? Que eu tenho umas metas e eu preciso alcançar. Então, para isso, a gente tem que o quê? Estar sempre buscando a inovação. E eu estou com esse projeto, que é mais ou menos daqui a uns 6 meses, para botar em prática, né? Que é para dar um up ainda melhor para o salão, para Sim. estruturar melhor, para o meu cliente ele ter um atendimento de melhor qualidade, tanto nessa questão de via WhatsApp, porque eu ainda deixei muito a desejar e ainda deixo, mas quando a gente diz estruturar, você tem que estruturar tudo. E é isso que eu estou fazendo. Começou nessa questão do financeiro, né? Nessa questão de contratar pessoas, de você ver a necessidade de contratar auxiliar. E é como você falou, o auxiliar, ele é necessário justamente que você já tenha essa visão, que ele seja um cabeleireiro futuro. As pessoas, quando elas chegam no meu salão para ser o meu auxiliar, é justamente isso. Eu Já já aviso, apresenta isso na e contratação, né? já avisando isso daí, justamente, que ele seja um cabeleireiro futuro, porque uma coisa que eu aprendi e trago isso para a minha vida e eu passo adiante. Você nunca cresce só. Você não cresce sozinho, né? Você sempre precisa de pessoas. E eu passei muito tempo que eu trabalhava totalmente sozinha, porque eu tinha uma mentalidade que eu achava que eu não tinha condições de ter alguém para trabalhar comigo. E quando você tem essa mentalidade, você não se Condição no caso de desenvolve. pagar, né? Você não se desenvolve. E é isso. Exatamente. Uma coisa que eu quero saber de ti, Domingas, dentro disso tudo que a gente está falando em relação à visão de empreendedor e tal, quais habilidades que tu vê que as pessoas precisam desenvolver no início da transição de sair operacional, sair de cabeleireiro e quer realizar o sonho de ter o próprio salão, de ter o próprio negócio e bem estruturado? Quais são as principais habilidades, assim, se tu puder falar três? As três principais habilidades que essa pessoa que está nessa transição precisa ter. As três habilidades que eu digo que são essenciais, João. Primeiramente, quando você quer, procura um nicho para você se desenvolver dentro da área da beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o conhecimento. Quando você busca o conhecimento e você descobriu que o seu nicho é esse, quero trabalhar com alisamento, quero trabalhar com caixa, aí você vai fazer o quê? Você vai se organizar. Primeiro, como é essa organização que eu estou falando? É você buscar alguém, ter uma referência em alguém que realmente entenda do assunto, porque quando você começa um negócio que você não tem a mentalidade empreendedora, que você vai começar esse negócio de qualquer jeito, muitas das vezes o profissional ele se frustra. Então, eu digo hoje que a melhor coisa para quem vai entrar nessa área, além de buscar esse conhecimento na área do profissional da beleza, do cabeleireiro profissional, é você buscar alguém que entenda de administração. Por quê? O segundo passo é você saber administrar. Quando você começa um negócio que você não sabe administrar, você se perde. Você fica perdido. E muitas das vezes você fica perdido e você, nesse momento, é o momento onde você, muitas das vezes, o profissional ele desiste. Porque ele investiu tanto, mas não soube cuidar do investimento, deu errado e ali ele se frustra, né? Então eu digo conhecimento, buscar referência, buscar alguém que realmente um bom administrador que saiba te dar um suporte para você já começar administrando o teu negócio de forma correta. Então quando você tem esses três primeiros focos ali, você tem tudo para realmente seguir na carreira que você escolheu.
E crescer. e crescer. Conseguir se desenvolver. Eu digo isso hoje porque quando eu tive o meu início, foi tão difícil, eu não tive esse conhecimento. Eu não tive o que esse foco de ter alguém para administrar. Sim. Então, por isso, eu fiquei E muito nem tu tempo... mesmo, né? E nem eu mesma. Porque tudo eu achava que era meu. Entendeu? E o profissional cabeleireiro, ele tem essa mania. Tudo ele acha que é dele. E não é assim que as coisas funcionam. E até eu, Domingas, me descobri e ver que o que eu tinha, o que eu fazia não era tudo meu, foi muito difícil eu tirar essa mentalidade. Então, hoje eu digo para o profissional, hoje tem muita oportunidade de você começar um negócio de forma correta, de você entrar nessa área, principalmente o profissional cabeleireiro, ele vai entrar na área, hoje ele já tem a oportunidade de quê? De ter um curso de administração de salão, um curso de como você fazer um bom marketing, e assim ter um conhecimento que realmente vai agregar e vai somar. Fazer toda a Vai diferença. fazer toda a diferença para o crescimento. Porque o que eu mais vejo também é cabeleireiro tem um monte. Um monte de cabeleireiros existe, um monte de oferta de procedimentos de cabelo existe. Mas agora cabeleireiros que realmente saibam se vender e saibam administrar um negócio são muito poucos. Muito pouco. São muito poucos. E talvez você se encontre nessa bolha de cabeleireiros que ainda não está tão desenvolvido. E a primeira dica que eu passo para você ter é: vá atrás de conhecimento. Vá atrás de informações. Saia dessa bolha. Assim como você está dentro de uma bolha, você também tem uma bolha de informação na sua cabeça. E ela, talvez, para você estar nessa situação, está um pouco limitada. Hoje em dia eu vejo muito cabeleireiro tendo resistência a marketing porque ele bota como desculpa a idade dele. Ah, mas eu já sou muito velha para isso. Ah, mas eu já não tenho mais. Tu é bom nisso aí porque tu é novo. Esses são os argumentos que vocês falam pra mim. Isso não tem nada a ver. Isso é desculpa de gente fraca. Desculpa de dizer isso, mas isso é desculpa de gente fraca. E eu acredito que vocês não são fracos. Vocês podem estar numa situação de uma pessoa fraca. Mas vocês forem analisar realmente as pessoas que vocês são, o ser humano que você não tem fraqueza como característica. Só que você age como fraco. Como resolver isso? Mudando a sua mentalidade, mudando a forma que você enxerga as coisas. E a primeira fase que você vai precisar passar é justamente ir em busca de conhecimento. E larga de lado essas resistências que vocês têm. Ah, eu não vou aprender sobre marketing porque isso já não é mais para minha idade. Ah, eu não vou aprender sobre administração porque eu já tenho 20 anos de salão e já passou o tempo de eu aprender isso. Ah, tu aprende isso aí sobre marketing digital, rede social, Instagram, e tu sabe fazer essas coisas porque tu é novo. Eu que não sou nova não vou conseguir. Isso é argumento de gente fraca, isso é argumento de gente incompetente. E eu acredito que vocês não são fracos, vocês não são incompetentes. Vocês só se colocam nessa situação, mas vocês não são. Por favor, parem de agir dessa maneira. E começa a ir em busca do conhecimento que tu precisa aprender. Vocês, você que está nos assistindo pelo YouTube, nascemos sem saber de absolutamente nada. Sem saber, apenas com instinto humano. Somente. Apenas os nossos instintos naturais de ser humano. Mas informação, saber andar, saber falar, saber a língua que você sabe, saber as informações que você sabe mexer na televisão, saber mexer no celular. Vocês nasceram sem saber de absolutamente nada disso. Tudo foi aprendido. E da mesma maneira que você conseguiu aprender cada coisinha que você sabe fazer hoje, você consegue aprender a ter um bom marketing, você consegue aprender a gerir pessoas, você consegue aprender a gerir uma empresa, a administrar uma empresa, a lidar com finanças, você consegue aprender o que você quiser aprender. É verdade. E eu prego muito essa ideia, e isso tem muito a ver com mentalidade. Eu prego muito essa ideia hoje, eu vivo muito essa ideia de que não existe nada que eu não consiga fazer. Verdade. Tudo eu consigo aprender. Tudo que eu quiser aprender, realmente aprender, eu consigo aprender. Só que vocês estão tão limitados nessa outra ideia que eu falei, justamente que é o que te trava, que vocês não conseguem ter abertura para aprender algo novo.
E por não aprender algo novo, não consegue colher resultados novos. Então, o segredo de tudo está justamente em aprender o que tu precisa aprender para poder evoluir. Então, se questiona. Faça exatamente esse questionamento na sua mente. Para eu poder evoluir, eu preciso aprender o quê? Uhum. Para eu poder evoluir, eu preciso ter que tipo de conhecimento? Para eu poder alcançar o que eu quero alcançar, eu preciso saber de que tipo de informação. Para eu poder proporcionar, e já entra na questão motivação. O motivo para uma ação. No seu caso, para você poder proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos. Verdade. Você precisa saber de quê? Quais informações? Quais conhecimentos? Para você estruturar um salão melhor, você precisa aprender o quê? O segredo de tudo tá no que você precisa aprender. Verdade. E eu espero que vocês... Isso aqui eu falei que não ia ser um podcast. Isso aqui ia ser uma aula. É. E eu espero que vocês tomem isso aqui como uma aula mesmo. Ok? Domingas, agora eu queria saber de ti sobre a parte da tua capacitação. Quais cursos, inclusive para quem quer se inserir mais nessa área de cabelo cacheado, dessa área de cabeleireiros, quais cursos que tu indica que as pessoas vão em busca aí para saber mais sobre cacheado, sobre cabelo, sobre o mundo da área da beleza envolvendo salão? João, E tu pode trazer a tua experiência, tá? é, eu digo assim, João, que a pessoa que Tempo, quer entrar tá nessa mostrando o área, relógio. ingressar nessa área como cabeleireiro, como profissional do cacho, a primeira coisa que eu digo é buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento é o quê? Fazer um bom curso, fazer cursos profissionalizantes. Depois dos cursos profissionalizantes, ele precisa fazer especializações. Aí, dentro Inclusive foi no curso profissionalizante que tu teve um despertar a mais, que eu né? tive um despertar mais. E aí, dentro, quando você faz o curso, por que que o profissional cabeleireiro, ele precisa fazer o curso profissionalizante antes dele dizer, ah, eu quero trabalhar com alisamento, eu quero trabalhar com caixa, eu quero ser especialista nisso ou naquilo, dentro da área. Porque o curso profissionalizante, ele é a base onde você vai entender sobre estrutura de cabelo, você vai conhecer sobre doenças de couro cabeludo, vai entender sobre a tricologia, porque o profissional cabeleireiro, ele precisa ter essa noção de cabelo. Ele tendo essa noção, ele vai saber escolher o nicho que ele quer e dentro do nicho, sendo o cabeleireiro, trabalhar e ser especialista em cacho, o que é que acontece? Ali ele vai saber identificar a saúde do cabelo, ele vai identificar o que é que ele realmente aquele cabelo está precisando. E se a pessoa ele quiser ingressar nessa área, eu vou trabalhar com cabelo cacheado, com liso, ou trabalhar com outros tipos de serviço dentro dessa área. Mas se ele não tiver essa base para ter esse conhecimento, fica muito mais difícil dele saber identificar qual a necessidade do cabelo. E o cabelo ele precisa disso. Né? Então, que o profissional que ele quer realmente ingressar nessa área, ele precisa buscar, primeiramente, fazer o curso, depois buscar especializações, e dentro dessas especializações, aí ele se identificou, ele vai realmente estudar, buscar referências, né? Que é isso que eu trouxe, eu busquei para mim. Depois que eu terminei de fazer o curso, que eu despertei para outros nichos, e ali eu comecei a estudar. Estudando, eu vi o que, quando eu tive a minha primeira experiência com cabelo cacheado, ali foi, eu digo ali que foi um despertar para a minha vida. Que eu vi a possibilidade de ser referência em cabelos cacheados. E ali eu comecei a estudar, fazer curso, comecei a ler mais sobre cabelo cacheado, a entender o que era curvatura, o que é uma curvatura 4A, 4B, o que é um cabelo ondulado, o que é um cabelo crespo, porque se eu não souber identificar, se eu não tivesse feito curso, se eu não tivesse estudado, para me identificar tudo isso, eu não estaria no patamar que eu estou hoje. Hoje eu não daria, não ministraria cursos para cabelos cacheados, né, para outros profissionais. Por quê? Porque eu ia me limitar a ficar ali. Eu fiz um curso e aquele curso para mim foi o suficiente. E não é. O profissional que se preza hoje em dia, o profissional cabeleireiro, ele tem que estudar, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que se capacitar, realmente buscar entender daquilo que ele se proporciona fazer no cabelo das suas clientes. Então,
eu digo muito que o conhecimento é uma frase que muitas pessoas usam e é uma verdade. O conhecimento, ele é libertador. Então, eu digo que quanto mais você busca, mais você se capacita, mais você melhora o teu atendimento, mais você melhora como pessoa também, né? Porque o conhecimento, ele faz isso com a gente. Assim como ele fez comigo, ele vai fazer com você também, profissional dessa área, e de todas as áreas, né? Porque todo profissional, ele precisa de capacitação. Ele precisa buscar o conhecimento. O conhecimento, ele vai te levar a muitos outros horizontes. E é isso que a gente tem que fazer. E uma coisa que eu digo que o profissional cabeleireiro, ele não pode se limitar, eu fiz um curso, então isso para mim basta, porque eu fiz um curso. Não é É isso isso. que eu ia falar. Não basta. O profissional cabeleireiro, ele tem que estudar sempre, Tá porque se está se atualizando. atualizando. Se ele não se atualizar, ele fica lá atrás. Eu já fui questionada dentro do meu salão, que teve pessoas que chegou e disse para mim, Domingas, engraçado, né? Nessa época, meu salão ainda era pequeno. Eu estava me descobrindo, né? Me descobrindo nessa área de buscar conhecimento, tá? Com a sede. E essa sede ainda não acabou, tá? Mas essa pessoa chegou e disse para mim, se Domingas, eu vejo algumas pessoas falando a teu respeito que você gosta muito de investir em curso, você ainda não investiu assim dentro do salão. Realmente, meu salão na época não tinha, não era, não tem, como é que se A diz? estrutura A que... estrutura que ele tem hoje, né? E eu fui questionada que eu estudava muito, eu pagava muitos cursos, eu fazia muitos cursos, e eu não dava essa estrutura, não tinha toda essa estrutura, esse conforto ainda dentro do meu salão, para os meus clientes. E eu fui dizer, realmente eu vejo que o meu salão precisa ser melhor estruturado, mas nesse primeiro momento eu estou buscando o conhecimento para que realmente entregue algo de qualidade para os meus clientes. Sim. Entendeu? E eu digo que o profissional, ele não pode se limitar. Ah, não, eu já fiz uns cursos, então é o suficiente. E nunca é o suficiente. O profissional cabeleireiro, ele tem que ter essa visão que ele, quanto mais ele estuda, mais ele aprende, mais ele se melhora, mais ele se capacita, E desenvolve. se desenvolve. E outra coisa, outro recadinho também que eu vou dizer para vocês que estão nessa área, que você não seja aquele profissional que tenha pena de investir em você. Porque quando você tem pena de investir no teu conhecimento, quando você tem pena de investir nos teus materiais, naquilo que vai somar para você crescer, se você tiver pena, não entre na profissão, porque a nossa profissão, ela precisa de conhecimento, ela precisa de profissionais realmente capacitados, João. E é isso que eu tenho, e é isso que eu busco. Eu não tenho pena de investir em curso, eu não tenho pena de investir em conhecimento, de buscar. Eu tenho uma sede muito grande de estudar, de aprender, de estar numa sala de aula, porque quando eu saio de uma sala de aula, quando eu saio de um curso, eu saio revigorada, porque eu aprendi algo que vai agregar muito na minha profissão. E a minha profissão, eu amo o que eu faço. E outra coisa também que eu digo que o profissional, ele não pode trabalhar apenas pensando que ele vai só ganhar dinheiro. Ele precisa ter amor pelo que ele faz. O amor, o dinheiro, ele vai o quê? Ele vem em consequência daquele amor que você se dedicou a fazer, a entregar o melhor. Então, esse dinheiro que você recebe, o pagamento que você recebe, ele não é o pagamento, ele gerou um valor ainda maior naquilo Sim. que você fez. E além de investir em conhecimento, além de investir em curso, tá certíssimo no que tu disse. Eu vejo que um erro muito grande que os profissionais têm é fazer o curso iniciante e pronto, acabou, morreu, nunca mais faz curso e boa parte deles querem abrir já o próprio negócio. Isso é um erro muito comum, isso é algo muito gravíssimo que acontece com você, proprietário, você, profissional da área da beleza. Isso não pode ser assim. Isso é um erro e não pode ser dessa forma. E o que eu quero dizer, além de investir em curso e capacitação, investir em experiência. Verdade. Então, hoje eu aconselho que um aluno que sai. Eu sou um dos maiores estimuladores de empreendedorismo que eu conheço na minha vida. Eu estimulo todo mundo a ter o próprio negócio. Mas o meu aluno que sai do curso iniciante, eu estimulo a trabalhar em outra empresa. Por quê?
Eu quero que ele tenha experiência e o olhar de como é o mundo da beleza, como é ter um salão de beleza, mas não pela primeira experiência inicial ele tendo necessariamente que errar por ele, mas ele vendo outras pessoas errando, porque todo mundo erra, gente. É Verdade. normal. Quando você trabalha em outro salão, sai de um curso e trabalha em um salão, você vê muito, muito, muito tipo de erro. E quando você for colocar o seu, a sua cabeça já vai estar mais formada. Por Verdade. quê? Você teve experiência. Então, além de investir em conhecimento, além de investir em capacitação, invista também em experiência. É algo que vai agregar de uma forma absurda na vida de vocês. E hoje, o que eu mais estou em busca de investir na minha vida é em experiência. Verdade. Eu quero ter tanto tipo de experiência que se eu for sentar aqui para passar a lista, a gente vai passar dia. Passando a lista do que eu Verdade. pretendo fazer ainda na minha vida. Mas assim, eu quero trazer esse parecer para vocês de que vocês querem melhorar no salão de vocês, no atendimento de vocês, no marketing de vocês. Invista no conhecimento e depois invista em experiência. Vá ter experiências nessas áreas, vá ter experiências nesses setores. E para você que está iniciando na área de profissional cabeleireiro, a melhor experiência que você pode ter é trabalhando para outra pessoa. Só coloca na cabeça de que tu não vai permanecer muito tempo lá. Aquilo é uma fase de aprendizado. Não é uma fase decisiva. Não é uma fase já definitiva de que tu vai entrar ali e morrer lá naquele emprego. E a gente já Verdade. teve alunas, né? Que já Já. são 30, 20, 30 anos na profissão, trabalhando no salão, com vontade de abrir o próprio salão, mas não tomam uma atitude. Não agem de acordo com essa vontade que elas têm. Não seja assim. Não seja esse tipo de profissional, certo? E Domingas, a gente já tá com quanto tempo de podcast? 1 hora, Nossa. completamos 1 hora e 1 minuto. Eu quero agradecer a você, a audiência que está aqui até agora e não está acabando. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você curtir, se inscrever e compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que necessita desse conteúdo. Eu espero que vocês estejam gostando do que a gente está falando aqui. Realmente está sendo algo que agrega, Muito. algo que traz informação, conteúdo e conhecimento para vocês colocarem em prática no dia a dia de vocês, no salão, na vida. Os conselhos que a gente passa aqui, as experiências que a gente troca aqui, esse bate-papo que roda aqui, é como se fosse um bate-papo em formato de aula. Porque o que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que agrega. Só que para agregar e você começar a colher resultado, você precisa agir de acordo com as suas ações, de acordo com o que a gente está falando aqui. Então, quando a gente diz que é para você estudar, tu tem que ir lá e estudar. Não é só escutar aqui e depois morrer, deixar a ideia morrer na tua cabeça. Se a gente diz que tu tem que se desligar mais do operacional e focar mais no administrativo, tu tem que se desligar mais do operacional e focar mais no administrativo. Porque senão não vai para frente. Vocês têm que agir de acordo com as ideias que a gente está passando aqui, ok? Domingas, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, qual mensagem que tu tem para passar para elas? Esse pessoal que tá aqui em busca de mudança, esse pessoal que tá em busca de querer evoluir, querer se desenvolver, querer crescer. E você, como uma pessoa que saiu de manicure e hoje é uma empresária na área de cabelos cacheados, na área da beleza, qual conselho que tu dá para elas, assim, do que ela pode realmente estar fazendo na prática, no dia a dia, diante das dificuldades que elas estão tendo, diante dos problemas que estão passando, diante talvez da falta de dinheiro que nem você passou. E eu quero que você traga dentro daquilo que você viveu. Se fosse você dando um conselho para você do passado, que conselho seria esse? Ou quais conselhos seriam esses? Assim, João, o conselho hoje, né? Me olhando lá atrás, eu diria que Fala para sua Domingas do passado. para Domingas no passado, esse, deixa eu ver, tipo assim, determinação, muita determinação, não ter medo, porque o medo impede a gente de olhar para frente, né? Eu tive um pouco de medo, Superar o medo, na é verdade. isso mesmo, superar o medo e buscar pessoas para somar contigo. Eu não tinha essa visão de que muitas das vezes, como eu falei agora há pouco, você não cresce só, né?
E se eu, naquela época que eu comecei com todas essas dificuldades, eu procurasse pessoas, né, que me apoiassem, que me desse o apoio, me desse, como é que se diz? Além do apoio, como é que a gente chama, que eu posso dizer? Incentivo. O incentivo maior, talvez eu não tivesse passado por tantas dificuldades, altos e baixos, como eu passei. Mas foi necessário, né? Tudo na vida da gente, muitas das vezes é necessário a gente passar. Então, hoje eu digo para as pessoas o seguinte: você quer começar algo, realmente seja determinado, que você não tenha medo, que você tenha foco e procure buscar pessoas que te incentivem e que vão ali somar com você. Quando eu digo somar, pessoas que vão somar, é o quê? Você chegar até pessoas que elas vão olhar para você e diz: vai em frente que vai dar certo. Acredite em você. Eu não tive isso, entendeu? Tinha uma pessoa como referência, que foi o meu pai, e me deu apoio, né? Mas foi a única pessoa. Ensinou. Me ensinou, mas foi a única pessoa. E ele morava distante, mas perto de mim, no momento, eu não tinha. E eu não busquei, e eu não olhei para o lado para ver quem era a pessoa que realmente poderia me ajudar naquele momento mais difícil. E hoje, para você que está começando, quer botar algo na sua vida, quer fazer aquela virada de chave, hoje você tem a internet, né? Hoje você pode, no Tem um caso, LD Cash. tem o LD Cash, tem essa oportunidade maravilhosa que a gente está tendo esse papo, que eu sei, eu Antes tenho não tinha, certeza que né? antes não tinha, que eu sei que hoje, para alguém que vai começar, que está assistindo essa nossa conversa, vai, vai se motivar mais ainda, vai ter um motivo maior, e isso faltou na época para mim, entendeu? Faltou. E hoje as pessoas têm essa oportunidade. Então, de não ter medo, de buscar, de correr atrás, de ter a sede, de realmente ser um profissional naquilo que ele busca. E hoje, para quem está ingressando nessa área, na área da beleza, ser cabeleireiro, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda. Dá rentabilidade, muita rentabilidade. Dá dinheiro, mas você precisa buscar e investir em você, em buscar o conhecimento. A minha fala maior é conhecimento. Por quê? Porque foi o conhecimento que fez com que eu tivesse um crescimento, foi que fez com que eu despertasse para me ser uma profissional de cabelo, uma profissional, uma especialista em curvatura. Então, o conhecimento hoje é tudo. O conselho Conhecimento que e eu dou, informação. E eu conselho. vejo que as pessoas estão. Vou falar assim uma palavra que as pessoas podem se não gostar tanto, mas vocês estão cagando a cabeça de vocês com informação inútil, informação desnecessária. Girando Reels, é assistindo novela, é assistindo jornal, tanto de informação desnecessária e inútil que vocês andam colhendo, que não tem nada a ver e não agrega com ter um salão, com ter uma vida próspera, com ter uma família estruturada, uma equipe de colaboradores organizado. Nada das informações que as pessoas andam colhendo tem sentido com isso. Elas estão alimentando a cabeça, vocês estão alimentando a cabeça de vocês com informações inúteis. Eu olho isso, eu digo isso pelo que eu vejo de vocês postando. Pelo que eu vejo das pessoas, a maioria das pessoas compartilhando conteúdos totalmente inúteis, conteúdos totalmente desnecessários, que é por entretenimento, que não vai agregar absolutamente nada. E isso não ajuda, isso não agrega. Vocês têm que ter exatamente. A Domingas, por exemplo, no início dela, foi ler revistas sobre como fazer escova. Pois é. Vocês estão com a oportunidade aqui da LD Capacitações, da LD Academy, de ter um leque de informação, um leque de conhecimentos com acesso gratuito. Você não está pagando absolutamente nada para ver as coisas que a gente está, para assistir as coisas que a gente está falando aqui. Está sendo totalmente gratuito e é algo que realmente vai agregar assim 1000% na vida de vocês, no negócio de vocês, na carreira de vocês, na profissão que vocês escolheram exercer. Então assim, parem de alimentar a cabeça de vocês com besteira. Parem de alimentar a cabeça de vocês com informação inútil. Vá em busca realmente do conhecimento necessário que você precisa ter. Vá em busca realmente do conhecimento que vai agregar
na sua profissão, na sua vida, em você como mulher, em você como proprietária de um salão, em você como gestora de uma equipe, em você como gestora financeira, em você como marqueteira. Vá em busca desse tipo de conhecimento. E para de alimentar a cabeça de vocês com abobrinha. Coisas inúteis, coisas irrelevantes. Que é o que mais está acontecendo. Não sei se tu percebe isso também, mas Eu até digo, as pessoas ao meu redor. eu digo assim, João, que na minha época era a época de que dos livros. A gente não tinha esse acesso à internet, né? Esses conteúdos que hoje tem. Então, assim, nessa época a gente tinha o quê? A gente tinha que buscar no livro, estudar, né? Comprar revista, era a época da revista, dos livros, e era isso que eu fazia. Eu comecei o quê? Comprei, eu tinha necessidade de comprar livros e revistas para me buscar aquilo que me interessava, que era o quê? Cabelo, era o quê? Sim. Trabalhar com escova. E hoje eu busco conteúdo que é o quê? Falar sobre cacho. Entendeu? Hoje eu busco isso. É curso, é matéria, tudo que é referente a caixa me chama atenção. Mas por que que eu busco estudar e ler e saber mais? Porque é algo que eu aplico no meu dia a dia, é o meu trabalho, é o nicho que eu escolhi para que eu me desenvolva. Então, ali eu estou o quê? Eu estou colhendo, eu estou buscando. E é isso que o profissional da beleza precisa fazer. É isso que o profissional, quando ele se descobre em que área que ele quer seguir, ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar, estudar, realmente se capacitar naquilo. Porque hoje costumo dizer que nós somos os doutores dos cabelos. Porque os doutores, o cliente, quando ele chega até nós, eles vêm o quê? Ele vem buscar, é tipo o cliente, quando nós vamos ao médico, quando a gente chega na sala do médico, a gente vai falar da nossa vida para ele, né? O que a gente está querendo, e ali ele vai fazer o procedimento que precisa ser feito. Ele Vocês é fazem semelhante a uma consulta e diagnóstico, justamente, a gente faz essa consulta, prescrição. prescrição. Então, para isso, o médico ele estuda o tempo todo. O profissional da beleza não é diferente. Ele precisa estar atualizado o tempo todo. E dentro, quando a gente escolhe ser cabeleireiro, que a gente vai escolher o nosso nicho, é com a mesma coisa, é um médico. Para o médico ele ser um cirurgião, primeiramente ele é o que? Clínico geral. Ele vai estudar, vai se tornar clínico, Todo para se especializar. justamente, fez o clínico, aí ele vai fazer o quê? As especializações que ali ele já descobriu o que que ele quer ser. Cirurgião, cardiologista e assim, dentre outros. A mesma coisa somos nós quando entramos nessa área da beleza. Então, quando a gente se descobre, que você descobre o que você quer ser dentro dessa área, você vai ter que focar naquilo e estudar. E realmente entender. Porque quando o teu cliente, ele te procura, ele quer que você entenda daquele assunto. Ainda tem um detalhe, que hoje o cliente, quando ele chega na tua cadeira, ele já vem com 1001 informações. E se você não estudar, você não vai saber nem responder às perguntas que eles te fazem. Exatamente. Eu vejo Então, muito profissional desse jeito. pois é. Então, quando o cliente ele senta na cadeira do profissional, muitas das vezes tem aquele profissional que ele não sabe nem falar com o cliente. E isso, o que é que acontece? O profissional ele vai precisar estudar muito para ele poder dar as respostas necessárias quando o cliente chegar até ele. Exatamente. E, gente, estamos chegando ao nosso final. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. O conteúdo que a gente trouxe aqui, né, Domingas, realmente é um conteúdo que traz transformação. Se Muito. vocês tiverem pegado as dicas, se vocês tiverem assistido isso aqui, como eu falei no início, não como um bate-papo, e sim como uma aula, eu tenho certeza que uma prática que você fizer dentro de tudo que a gente falou vai agregar de uma maneira como se estivesse pagando um curso para poder aprender, para poder executar e aí sim ter resultado. E aqui você está tendo acesso de maneira gratuita. Então eu espero que vocês realmente deem bastante valor a isso. Realmente é algo que eu quero. Eu vejo a LD como assim uma das maiores instituições do Brasil, a nível Brasil, como capacitação para profissionais da beleza. E eu vejo que a maioria das instituições, elas se importam muito em ensinar conteúdo operacional, conteúdo técnico profissional cabeleireiro. E o profissional cabeleireiro, ele é pouco assistido no conteúdo como, por exemplo, estruturar o salão dele.
estruturar a empresa dele, administrar e gerir, ter um marketing, ter uma visão de ele ser um proprietário de salão e não só cabeleireiro. E vocês são pouco assistidos em relação a isso. E esse é um dos grandes propósitos que nós da LD temos. Nós, como professores, com os conteúdos que a gente passa, seja treinamento, seja podcast, então realmente dê valor. E eu quero me comunicar aqui com as pessoas que querem evoluir. Talvez tenha pessoas aí achando ruim as coisas que a gente fala aqui. Verdade. Falando que estão falando besteira. Tudo bem se você acha a opinião sua. Eu não quero falar com você. Eu quero falar com quem deseja evoluir. Com quem deseja estar aberto a crescer. E um problema muito grande que eu vejo dos profissionais cabeleireiros é a cabeça muito fechada. Eles têm a cabeça muito fechada para novos conhecimentos e novas Verdade. informações. Novamente, isso é algo de gente incompetente, isso é algo de gente fraca. Vocês não são incompetentes, vocês não são fracos. Eu acredito muito no potencial que vocês têm e tudo para você conseguir. O que você precisa fazer para conseguir botar esse potencial para fora e realmente explodir na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, é o conhecimento. É isso mesmo. A base de tudo é o conhecimento. É o que a gente tentou e é o que a gente está trabalhando para trazer cada dia que passa aqui para vocês. Então acompanhem sempre esse canal aqui da LD Capacitações, da LD Academy, que a gente vai trazer todo dia, basicamente, dessas semanas aí até 2025. A gente já tem planejamento feito para todo dia estar presente ou aqui no YouTube ou lá na rede social LD Capacitações Oficial. Se você quer assistir, se você deseja ser esse profissional que quer evoluir na sua carreira, segue lá, ó, esse Instagram aqui, LD Capacitações Oficial. Pois todo dia vai sair algum tipo de conteúdo para agregar na sua carreira, na sua vida e na sua profissão. Domingas, eu quero saber uma mensagem tua de despedida para quem está nos assistindo. Pode se despedir da galera aí, deixa essa mensagem para eles, para Pronto. elas. Desde já o meu agradecimento, né? Foi assim um conteúdo muito bom. Espero ter agregado muito na vida de vocês. E o recado que eu quero deixar hoje para vocês, que a gente vem abordando todo o tempo, é conhecimento. E nós vamos abordar muito ainda, né, João, sobre esse assunto conhecimento. Porque o conhecimento vai levar você aonde você quiser. Mas para isso você tem que realmente correr atrás e buscar. E não desista dos seus sonhos. Seja persistente, acredite em você. Porque quando você acredita em você, ninguém vai tirar o que é seu. Muito bom, perfeito. E eu quero agradecer a participação de vocês, estarem aqui até agora. Novamente lembrando para você que ficou até no final, curta, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com 5 amigas que você sabe que precisa compartilhar. E assim, realmente acompanhe todo esse conteúdo que a gente está passando, pois ele vai fazer grande diferencial na vida de vocês. Pode ter certeza. Para as pessoas que honrarem em acompanhar, em estudar e colocar em prática, esse conteúdo vai fazer muita diferença. Foi um prazer estar com vocês aqui. Lembrem de seguir também o LD Capacitações Oficial, nosso Instagram oficial de cursos e treinamentos. E distribuidora de cosmético também. A gente tem aí nossos produtos, que a gente representa algumas marcas. Se vocês quiserem dar uma olhada, estão convidados. E muito obrigado pela audiência. Até o próximo podcast ou treinamento. Tchau, tchau. Tchau, tchau.